A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos no livro de Jeremias, o profeta do Senhor, aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo. Ative o sininho para você receber a notificação. Curta, comente, compartilhe. É sempre bom compartilhar a palavra do Senhor, né? E a restauração de Israel. Afinal de contas, Deus prometeu, né, que quem de Israel, né, o povo israelita, quem de Jerusalém, quem de Judá, fosse para a Babilônia, né, fosse como cativo para a Babilônia, esse ficaria vivo, né, teria sua vida resguardada, viveria lá por 70 anos, poderia constituir família lá, né, poderia seguir sua vida normalmente e após os 70 anos voltaria para ajudar, né? Voltaria para Jerusalém. Então, vamos ver a restauração de Israel no capítulo 30. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro meu povo Israel e Judá, diz o Senhor. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que falou o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo cada homem com as mãos sobre o ventre, como a quem está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço. Quebrarei os teus grilhões e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará, descansará, ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de modo todo não te porei por inocente, porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua casa para te aplicar curativo. Não tens remédio que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor,
Eis que tornarei a trazer o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores, os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei se aproximar de mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, já saiu. Uma tormenta varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Olha só, então Deus está confirmando aqui que restaurarás a terra de Judá, né? A terra de Jerusalém. Então, aquele povo que ouviu a palavra do Senhor, né? Que seguiu a palavra do Senhor, porque o Senhor disse, né? Quem for para o cativeiro, né? Quem for para a Babilônia, quem se sujeitar ao jugo de Babilônia, esse viverá e terá a oportunidade de voltar para casa, né? Porque Judá será desolada, né? Será derrubada, né? Totalmente derrubada. Então, mas esse que for para Babilônia irá como cativo, mas lá vai ter condições de seguir a sua vida normalmente, vai poder trabalhar, vai poder constituir família, né? Vai poder ter sua casa. E no tempo devido, né, que são 70 anos, vai poder voltar para sua terra natal e ali vai poder reerguer novamente a sua casa. Agora, quem não ouviu a palavra do Senhor, esse teve o fim que o Senhor prometera que iria ter, que seria a morte por espada, por fome e por peste, né? E aqui Deus está prometendo, está confirmando a promessa dele, né, da restauração de Judá, né, da restauração de Jerusalém para o povo de Israel. Aí a profecias de restauração no capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo, assim diz o Senhor. O povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará,
como o pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao vinho, ao azeite e aos cordeiros e bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tornarei o seu pranto em alegria, os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouve eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Convertei-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levantai para ti sinais, faze para ti pirâmides. Aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei, olhei e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais, e será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transformar, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando nas suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos dos céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanameel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela até ao outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Olha só que maravilha, né? E nossa, aqui eu me empolguei nessa leitura, gente, me empolguei, porque realmente é uma palavra maravilhosa. Imagina só, Deus reedificando a cidade, né? Ele trouxe todo o povo de volta, todo o povo que estava no cativeiro, né? Todo o povo que foi disperso, ele trouxe de volta. E imagina só, todo aquele povo conhece o Senhor. Olha que maravilha, uma cidade inteira conhece ao Senhor, desde o menor até o maior. Conhece os mandamentos do Senhor, né? Então, olha só que maravilha. A nossa missão aqui é proclamar, né, o Evangelho, é propagar o nome do Senhor. Mas imagina, a gente vai chegar a esse ponto que o mundo todo conhece o nome do Senhor. Ansiamos por isso, porque quando isso acontecer, vai ser quando Jesus virá, né? A gente anseia por isso, mas imagina só, uma cidade inteirinha conhecer o nome do Senhor, todos ali, uma irmandade, né? Porque é uma igreja, né? A igreja é isso, a igreja somos nós, a igreja é aqui dentro, somos nós, pessoas, né? A igreja não é o templo. A gente costuma dizer a igreja, mas na realidade não é igreja, é templo, né? A obra, na realidade, a obra feita por mãos de homem, ali é um templo. Igreja mesmo somos nós, que é uma irmandade, somos filhos do Senhor. E imagina só, uma cidade inteira de filhos do Senhor, todos irmãos ali em união, ajudando um ao outro, né? Não tem maior, não tem menor, não tem rico, não tem pobre, ali são todos iguais, né? E obviamente também todos saudáveis, porque Deus abençoa todos. Quando um adoece, Deus já manifesta ali o seu poder, porque todos em comum clamam ao Senhor e como andam sempre no caminho do Senhor, obviamente são ouvidos pelo Senhor, né? Então imagina só que maravilha, uma cidade inteira ali e todos juntos, em comunhão, né? Um único Deus, né? Adorando, louvando, sacrificando, né? Porque naquela época se sacrificava. Hoje o nosso sacrifício é diferente, né? Porque o nosso sacrifício é financeiro, né? É uma oferta, é um alimento, é o jejum, né? Que também é um tipo de sacrifício. Então, imagina só, todos em comunhão ali a um único Deus, isso é maravilhoso, né? E a gente realmente vai chegar a esse tempo sim, mas infelizmente não será, todos conhecerão, mas não serão todos que se curvarão ao Senhor, né? Todos conhecerão a Deus, reconhecerão Deus, né, como o único Deus, reconhecerão Jesus como Filho do Senhor,
mas nem todos se curvarão a ele, né? Infelizmente é isso, porque a palavra de Deus diz, né, que muitos serão chamados, poucos os escolhidos, somente os escolhidos é que realmente viverão nessa comunidade, né, nessa irmandade que será o reino dos céus, né? Aí sim será essa cidade maravilhosa, né? Será o paraíso, porque todos ali viverão um só momento, né? Todos ali viverão para um só propósito, que é adorar e glorificar o nome do Senhor, né? Sem preocupação, sem dores, sem sofrimento, sem fome. E isso, nossa, não consigo nem imaginar. Hoje em dia a gente passa por tanta coisa, né? E a inversão de valores que a gente vive hoje, a inversão é tão grande que quando alguém faz algo que é obrigação, né, como um respeito, como uma educação, né, ser bem educado, como uma boa atitude, que eu acho que é uma obrigação do ser humano, a gente é obrigado a parabenizar, né, a reconhecer como uma qualidade, porque a inversão de valores é muito grande hoje, né? Infelizmente, é muito comum a pessoa ser mal educada, ser grosseira, maltratar as pessoas. Infelizmente, é isso mesmo. E tem muitos lugares que quando você é educado, você não é bem atendido. Tem essa ainda, né? Você é educado, você não é bem atendido. Então você tem que falar firme, tem que se impor para poder ter um bom atendimento. Já pensou nisso, né? É uma situação complicada, né, que a gente vive hoje. E isso em vários lugares é assim, né? Em muitos lugares, infelizmente, está assim. O mundo realmente está perdido mesmo, né? O pessoal já não respeita mais nada. Então eu não tenho filhos, né? Só tenho minha filhinha de 4 patas. Mas eu ensino, né? Quando vem gente, eu ensino a não pular, por exemplo. Eu ensino as coisinhas básicas que ela tem que saber, não querendo comparar, obviamente, mas você que é pai, você que é mãe, você tem que ensinar seus filhos os valores, né? Os bons costumes, né? Isso tem que ensinar de pequeno, porque se você não ensinar, ele vai aprender outras coisas. Infelizmente, aliás, independente se você ensinar ou não, ele vai aprender outras coisas, né? A diferença é que se você estiver ensinando a ele o que realmente é certo, o que realmente vale, ele vai entender que aquilo que ele está vendo na TV, que aquilo que ele está vendo o coleguinha fazer, que aquilo não é legal. Então ele vai entender que o mundo realmente tá invertendo as coisas, né? Ele vai entender que o pai e a mãe estão ensinando corretamente e que o coleguinha está fazendo errado. Inclusive, ele pode até aprender, ele pode até ensinar ao coleguinha também, ô fulaninho, não é assim não, é assado, entendeu? Então você tem que incentivar o seu filho. Eu vi um vídeo aí, já tem um tempinho, eu achei muito interessante, porque a menina, uma criança, uns 3 anos por aí, aconteceu alguma coisa, não me recordo qual foi o assunto, e a mãe chamou a criança, séria, mas num tom suave, num tom meigo, obviamente, porque é uma criança, né? Não adianta se você falar num tom nervoso, a criança vai ficar nervosa e não vai entender nada do assunto. E ela conversou abertamente com a criança, explicou a situação numa linguagem que a criança entendesse, e assim ela entendeu, ela ficou sentida, mas ela entendeu a situação, se desculpou com a mãe e pronto, resolveu o assunto, né? Se fosse outros casos, a mãe ia deixar para lá, a criança ia ficar nervosa e é por isso mesmo, né? Outro caso que o pai colocou a criança para ir recolher papelão porque ele desdenhou o garoto que estava recolhendo papelão, né, recicláveis. Então é assim, ainda existe pessoas dando bons exemplos por aí. E essas pessoas a gente tem que propagar mais, a gente tem que fazer propaganda, porque infelizmente os bons costumes estão ficando escondidos, né? São poucos vídeos desse tipo que a gente encontra. A gente encontra mais coisas vulgares por aí, né? Então a gente tem que divulgar mais coisas boas, né? A gente tem que divulgar mais
E já dentro de casa, a gente tem que começar dentro de casa essas coisas boas, né? Boas maneiras, mesmo com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, mantenha a educação para que ele também passe isso adiante. Desculpa, prolonguei um pouquinho, mas certos assuntos também não tem como encurtar, né? Tem que falar abertamente. Me perdoe se atingir você de alguma maneira, mas não quero ofender ninguém, não quero ensinar ninguém, não sou mãe. Muita gente vai poder falar, você não é mãe, você não sabe como que é criar um filho. Eu realmente não sei, não sei mesmo. Mas eu sou da época que minha mãe bastava olhar para mim e eu entender o que eu não podia fazer, entendeu? Então eu não precisava minha mãe falar, é feio fazer isso, não pode fazer isso. Ela só olhava para mim e eu ficava quieta. Então eu sou dessa época. E hoje não, hoje eu vejo crianças de 2 anos, 3 anos batendo no rosto da mãe e a mãe dando uma risada. Entendeu? Então é por isso que eu estou comentando sobre esse assunto. Acabei até fugindo um pouquinho, né, da leitura, mas são coisas que também tem a ver, né, com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz também que os pais têm que disciplinar os filhos, né? Também ele ensina isso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos guiando, nos abençoando, Pai. Continue nos protegendo, Senhor. Peço em especial pelos pais, Senhor. Conceda a eles discernimento e sabedoria, Pai, para que eles criem seus filhos, Senhor, em Tua presença, Pai. Para que eles criem seus filhos ensinando a boa moral, os bons costumes, Pai. Para que eles não criem seus filhos na maneira desse mundo, Pai. Esse mundo de engano, esse mundo de mentiras, esse mundo de baixaria, Pai. Que eles tenham discernimento para ensinar aos seus filhos o que é certo, o que é correto, Pai. Que sejam educados com os próximos, que sejam respeitosos com o próximo, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque nesse coração aflito, Pai. Encha com a Tua unção, Pai. Encha esse coração com o Teu amor, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti pela minha parentela, pela parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Proteja-os de todo mal, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, que sejamos capacitados para proclamarmos cada vez mais o Teu santo nome, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.